Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Olha, meu querido palestrino, nós vamos começar esse vídeo aqui sem muita delonga, porque essa semana pro palmeirense tem sido uma semana de merda. Essa é a verdade. Peço perdão para vocês da palavra de baixo calão aqui, mas não tem outra palavra para nós destacarmos em relação ao Verdão por tudo o que aconteceu desde domingo. Peço desculpas a vocês porque eu não consegui fazer vídeo nesses últimos 2 dias, tive alguns BOs aqui com o computador e eu não consegui estar aqui prestando serviço aí para vocês, trazendo conteúdo. Mas estamos de volta aqui e eu escolhi essa foto que tá na sua tela aí, porque eu quero dizer para vocês exatamente o que significa essa foto aí. É uma foto antiga onde vocês podem estar vendo aí o Daverson, né? De épocas muito boas do Palmeiras, onde a gente ganhou Libertadores seguida aí, ó, Gustavo Scarpa, o menino Renan, que infelizmente, por uma fatalidade que ele mesmo cometeu, saiu fora aí do futebol, nem sei por onde anda, até onde eu sei ele estava no Bragantino, depois da tragédia lá ele saiu fora, não sei. Dudu, nosso bachola Dudu, que vê o que virou o Dudu agora, misericórdia. Mas nessa época que era o Dudu raiz, o Dudu que a gente gostava, que o palmeirense amava, tava aí ó, apontando a mão aí pro Abel Ferreira, e o Abel estava falando alguma coisa pro Dudu. E eu vou traduzir para vocês o que o Abel dizia pro Dudu nesta época. Meu querido Dudu, se tu pegares a bola pela direita ou pela esquerda, tu vais meter esta bola por cima. Sempre jogando por chuveirinho dentro da área. É assim mesmo que nós vamos jogar a partir de agora. Era exatamente isso que o português estava dizendo para o Dudu. Se você discorda disso, me prove ao contrário de que era outra coisa que o Abel estava dizendo. E por que eu estou dizendo isso para vocês, meus queridos palestinos? É o seguinte, saiu uma matéria maravilhosa do nosso Palestra, inclusive é um dos sites que eu mais gosto que fala de Palmeiras e sempre eu estou acompanhando o que os caras falam por lá e tudo que eu acho muito relevante eu trago aqui para vocês no canal. Nessa última derrota sofrida aí para o Corinthians em casa, a equipe do professor Abel Ferreira tentou aí 35 cruzamentos. Desses 35 cruzamentos no jogo todo, acertou apenas 9 e 45 bolas longas, 23 apenas corretas. Os números ficam dentro ou acima da média do clube na competição. O Palmeiras lidera o torneio em ambos os quesitos com média de 45 bolas longas, 27 certas e 23 cruzamentos, sendo deles 6 certos por jogo. Isso é uma média que o pessoal do nosso Palestra traz aí como análise do último jogo do Corinthians e olhando toda a trajetória do Palmeiras nesse Paulistão. A substituição aí do professor Abel Ferreira por Flaco Lopes, que tem aí mais ou menos 1,90 de altura, por Vitor Roque, 1,72 de altura, não colabora para o modo de atacar da equipe, sempre abusando dos cruzamentos e bolas longas para as disputas aéreas. Com um novo ataque de baixa estatura, composto por Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres, a comissão técnica terá que fazer ajustes na construção de jogadas ofensivas. Eu tô lendo aqui a matéria do nosso Palestra para vocês e a gente já vai conversar sobre isso. Curiosamente, palestrino, no derby, lá no Allianz Parque, quando o Flaco Lopes entrou em campo no segundo tempo, o time diminuiu as tentativas de cruzamento. Vê se faz sentido isso. Apostando mais, inclusive, nos escanteios curtos, que muitas vezes nem chegaram à área adversária, mesmo com o centroavante argentino e o zagueiro Michael, que também tem aí por volta de 1,90, e Murilo 1,88, esperando a oportunidade para cabecear na área. Mesmo com 14 escanteios no duelo, o Palmeiras não conseguiu criar real perigo ao gol do Corinthians, que vinha tendo problemas recorrentes de bola aérea defensiva. Excelente matéria que o pessoal do nosso Palestra trouxe e eu falei, eu preciso levar isso para os inscritos do meu canal. O Palmeiras vive de chuveirinho. É o que a gente sempre falou aqui, cara. Aqueles que ficam lambendo o Abel Ferreira, amando acima de qualquer coisa o Abel, a diretoria e tudo mais, acha que eles estão lá no Olimpo, eles estão isentos de erros. Gente, não é assim. O Abel tem errado muito, principalmente nos últimos anos aí, né? 2023, 2024, principalmente 2024 e agora nesse início de 2025. O Palmeiras é um time previsível. Parece que na cabeça do Abel só existe o 4-3-3, cara. Não existe outras formas de jogar, né? E quando ele altera, ele joga com 3 zagueiros, né? Num 3-5-2.
quando ele altera, mas na cabeça dele só existe o 4-3-3. Se você falar pra ele de um 4-4-2, é blasfêmia na cara dele. O Palmeiras é um time engessado. O coitado do Estevão fica amarrado na ponta direita e todo time que joga retrancado contra o Palmeiras sempre coloca de 2 a 3 marcadores em cima do menino, porque sabe que o Palmeiras só tem algum tipo de criatividade quando joga a bola no Estevão, né? Então o Palmeiras é um time completamente engessado, previsível, e é por isso que a gente acaba amargando essas derrotas pro Corinthians em pleno Allianz Parque. Pô, e é uma vergonha, né, cara? A torcida fazendo uma puta de uma festa lá na frente do CT, acompanhando o ônibus, aquele clima hostil, não pro palmeirense, mas pros corintianos que ia lá jogar dentro do Allianz Parque. Aí o Palmeiras vai e não tem o mínimo de criatividade pra ganhar desses caras. O time deles, pra mim, é inferior ao time do Palmeiras, apesar de que eles fizeram um jogo muito melhor do que o Palmeiras. Não no quesito de, vamos dizer, tática, jogadas bonitas do Corinthians. Eles fizeram o que tinha que fazer. Você conhece aquela métrica que a gente sempre fala? Clássico não se joga, clássico se vence, seja do jeito que for. Foi isso que o Corinthians fez. Eles, eu acho que deram 3 chutes no gol no jogo inteirinho, e um desses chutes foi cirúrgico lá do Yuri Alberto, contando pra mim também com a falha do Everton, e eles fazendo 1 a 0, velho. Então, o Palmeiras é um time sem criatividade, e não é de agora. Essa matéria do nosso palestra que eu li pra vocês só corrobora com o que a gente vem falando desde o ano passado, velho. Desde o começo do ano passado. O Palmeiras é um time completamente previsível. Não tem mudança de jogadas, o Estevão sempre parado e travado do lado direito. Errou também, eu não quero trazer, porque você já deve ter visto a análise do jogo aí muito, por conta desse engessamento, né, desse 4-3-3 que a gente nunca muda, é improvisação de lateral como ponta, né? Dessa vez ele não fez porque o Marcos Rocha machucou, e aí ele deixou o Mike lá como lateral direito, que inclusive tá devendo muito também ainda pro Palmeiras, o Mike esse ano, não vem sendo o Mike que a gente conhece. Mas, cara, improvisação de jogadores em lugares que não são as posições corretas dele, pelo menos na minha visão, né? E esse esquema engessado. Tudo isso tem a ver, sabe com quem? Professor Abel Ferreira. Isso é treinamento, gente. Isso é técnico. Não tem o que falar, não tem o que dizer. Isso é treinamento. Eles têm treinado provavelmente somente bolas longas e cruzamento na área. Olha, já que tá difícil, mete essa bola na área e vamos ver o que acontece. E é isso que o Palmeiras vem vivendo de jogo em jogo. E quando for para jogar jogos decisivos, como foi esse contra o Corinthians, acontece esse tipo de coisa. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês concordam com isso aqui, ó, que tá na tela de vocês. Falou, ó, Dudu, quando tu pegares esta bola na direita, tu vai jogar esta bola por cima. Nós vamos sempre jogar por cima, cruzamentos, chuveirinhos, que é assim que eu gosto de jogar. Era exatamente isso que o Abel Ferreira tava dizendo pro Dudu aqui, né, lá alguns tempos atrás aí. E de lá pra cá, a gente só vem vivendo de chuveirinho na área. E vê se pode, né? Chuveirinho na área com jogadores baixinhos agora, né? Vitor Roque, Estevão, Facundo Torres, assim não tem jeito. E aí no final da partida, quando tem jogadores mais altos, ele para de fazer cruzamento. Não faz sentido nenhum. Quero saber qual que é a opinião de vocês, posta aí nos comentários, tá bom? E vamos lá, ó, como consequência, né, e a torcida aí recolhendo cacos, muito provavelmente nervosa com o resultado que aconteceu no domingo, acontece esse tipo de coisa aqui, ó, que tá na sua tela. Foi na manhã dessa última terça-feira, né? Como eu não fiz vídeo ontem, tô trazendo aí um pouco dessa repercussão para vocês. Os muros palestrinos da sede social do Palmeiras amanheceram aí pichados nessa última terça-feira, dia 18. 2 dias depois da derrota para o Corinthians por 1 a 0 lá pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Frases como agora é guerra e 100% Filipão, aí colocaram 10%, né? Enfim, 100% Filipão foram escritas, além de tem que ter raiva dessa, né, mandou um palavrão, em alusão aí ao discurso utilizado aí pelo ex-treinador antes do segundo jogo da semifinal da Libertadores dos anos 2000. Então, muita gente que me segue vai lembrar do discurso do Felipão lá atrás na Libertadores, né, quando ele falou, tem que ter raiva dessa de Corinthians, né? Quando o Palmeiras venceu nos pênaltis com a defesa lá brilhante, histórica do Marcos na cobrança do Marcelinho Carioca. As pichações começaram a ser cobertas aí pelos funcionários do clube por volta aí das 7 horas, horário de Brasília. O segundo jogo aí da decisão estadual acontece, lembro vocês, dia 27 de março, lá na Neoquímica Arena, ou seja, na próxima quinta-feira. Não amanhã, na outra
quinta-feira. E tá aí a torcida arrumando formas de protestar. Quero saber se vocês concordam com esse tipo de protesto. Eu, pra ser sincero, não acho legal esse tipo de protesto. Você tá pichando, né, o muro do clube que você diz que ama. Só que ao mesmo tempo, né, Palestrino, eu fico aqui numa sinuca de bico, porque é o seguinte, quando a torcida vai protestar dentro do Allianz Parque, com vaias, né, com a forma que a torcida se manifesta aí quando o time joga mal, o que os caras estão fazendo lá agora? Se você é alguém que está indo no estádio, você vai perceber que eles estão aumentando cada vez mais o volume do som, aí a música do Palmeiras fica muito alta e aí quase não dá para se ouvir as vaias da torcida e os protestos aí que os torcedores palmeirenses vêm fazendo após os jogos horríveis que o Palmeiras teve aí ao longo desse campeonato paulista. E aqui é uma das formas que a torcida, acredito eu, tá encontrando de poder se manifestar, né? Porque ultimamente a torcida não tem tido voz. Esse protesto aqui, embora seja pacífico, né? É pacífico, não agride ninguém e tal. Eu não concordo porque você, né, deprecia patrimônio do clube que você diz que ama, né? Por isso que eu não concordo com esse tipo de manifestação. Para mim, o protesto sério mesmo tem que fazer na arquibancada. Acabou o jogo, foi aquele jogo de merda, aí é na arquibancada que você faz. Só que o Allianz Parque aí parece que a dona Leila mandou aumentar o volume pra torcida também não ter voz, né? Então fica aí esse clima de merda, por isso que eu comecei o vídeo dessa forma. Perda do jogo vital pro Corinthians aí dentro do Allianz Parque. Puxa, velho, eu fiquei mal pra caramba. Eu tava estipulando aqui, tá? Desculpa o desabafo. Eu achava que ia ser uns 3-0 pro Palmeiras, porque a fase do Palmeiras tá muito melhor do que a do Corinthians. Os caras estão com técnico pra cair lá, gente. Acabaram de sair da pré-Libertadores. E aí o Palmeiras vai lá e ressuscita o Corinthians com esse joguinho horrível que aconteceu no domingo. E a torcida tá se manifestando, né? Tá aí o protesto, fica aí pra vocês. Eu não concordo com esse tipo de protesto, mas devo reconhecer que pelo menos é um protesto pacífico. Quero saber sua opinião, se você concorda com isso, se você acha que a torcida tá certa ou tá errada nessa maneira de se manifestar. Tem gente que tá até desconfiando, né, que os caras escreveram errado, censuraram o palavrão, inclusive, em vez de colocar o palavrão, colocaram um P e 3 pontinhos. Tem gente que acha que não foi palmeirense que fez isso, mas eu acho que foi sim gente da torcida que fez, tá bom? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E vamos lá, Palestrino, vamos falar um pouco de Libertadores aí, porque ganhou um alarde danado, né? O presidente palhaço da Conmebol, aquele é um bobo da corte, né? Um palhaço, para não falar outras palavras aqui desse senhor, desse cidadão, que a gente já vai comentar um pouco mais sobre ele à frente. Vamos falar aí, ó, da fase de grupos da Libertadores, né? Porque é o seguinte, a Conmebol aí realizou na noite da última segunda-feira em Luque, lá no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores em 2025. O Brasil terá 7 times nessa fase. Lembrando, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia. E o grupo que o Palmeiras caiu foi o grupo G, que aí conta com Palmeiras como cabeça de chave, Bolívar, que é altitude, tá? Venceu e tirou, desclassificou o Flamengo. Eles ganharam dos caras na altitude e ganharam também dentro do Maracanã do Flamengo, tá? Não subestimem esse time do Bolívar aí, que eu acho que é o mais casca-grossa aí que o Palmeiras vai pegar, inclusive. Também tá no grupo aí o Sporting Cristal e o Cerro Porteño. Ah, o Cerro Porteño. Te lembra alguma coisa, o Cerro Porteño? A história do Luigi, né? Pois é, a gente achava que tinha acabado. Segura aí, Palestrino, que a gente já vai falar mais desse assunto. A fase de grupos da Libertadores, quero lembrar vocês que começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º de abril. As últimas partidas dessa fase serão disputadas até o dia 29 de maio. Calendário aí enxugado por causa do Mundial de Clubes, né? E jogos apertados aí certamente vai trazer algum desconforto aí para os jogadores e para o elenco do Verdão, né? É jogo no domingo, aí segunda e terça para você treinar, quarta já tem jogo, aí daqui a pouco mais 2 ou 3 dias de treino e jogo de novo. Esse calendário realmente é muito pesado. Quero saber o que vocês acharam aí desses times que caíram na fase de grupos com o Palmeiras. Eu acho que o time que pode aí trazer um grande problema ao Palmeiras é o Bolívar, tá? Que não tem lá aquele time bom, maravilhoso, galáctico, mas eles contam aí com a altitude lá da Bolívia e aquele jogo burocrático, né, velho? Todos os 11 embaixo da trave jogando por uma bola, vocês sabem muito bem o que é Libertadores. Então acho que desses 3 aí que vai jogar com o Palmeiras, eu acho que o Bolívar, eu acho que pode ser um problema um pouco maior. Mas
o Palmeiras tem total condição de fazer aí uma projeção de 13 a 15 pontos aí, tá? Eu tenho até medo de fazer essas projeções, né? Porque todo mundo concorda que o Palmeiras tem um time muito melhor do que esses 3 aqui que caíram, só que ultimamente o Palmeiras vem decepcionando a gente, vídeo que aconteceu recentemente aí contra o Corinthians. Posta aí nos comentários, quero saber os pitacos de vocês desses times que caíram aí com o Palmeiras. Vamos resenhar aqui nesse vídeo aqui, quero saber muito a opinião de vocês. E pra gente fechar o vídeo de hoje, quero lembrar vocês que eu criei esse canal pra gente falar de futebol, né? Não dessas palhaçadas que tá acontecendo aí, só que palhaçadas em nome da Conmebol, tá? Porque o Palmeiras tá certo nessas atitudes que vem tomando em relação aos atos discriminatórios em relação ao Luigi, e agora aumentou, né? Escalou a todos os brasileiros. Que eu vou compartilhar com vocês a fala péssima do Alejandro Rodrigues, eu acho que é o nome dele, é esse cidadão ruliço que eu já vou colocar na tela para vocês. Ele fala um bagulho, cara, que sem sabedoria nenhuma, corroborando com o que muita gente vem dizendo deles, que de fato eles são discriminadores mesmo. E a gente vai aqui falar a matéria que saiu do Globo Esporte, trazer para vocês aqui na íntegra. A presidente Leila Pereira do Palmeiras aí repudiou a declaração do Alejandro Rodrigues, palestrino, presidente da Conmebol, afirmando que a Libertadores sem os times brasileiros seria como Tarzan sem chita, fecha aspas aí nas palavras do Domingues. O presidente aí da Conmebol deu a declaração durante a entrevista na noite da última segunda-feira, dia 17, ao comentar a possibilidade de ausência dos clubes brasileiros na competição continental por frequentes casos de discriminação racial. Eu não vou falar outra palavra que você sabe muito bem, porque já expliquei o motivo. Mas pelo amor de Deus, né, velho? Olha, não tem outro exemplo que você pode usar não, meu amigão? Pelo amor de Deus, você falar um bagulho desse, recentemente aí com os casos que aconteceu com o Luigi, putz grilo, é de uma falta de sabedoria, a mau caratismo do caramba desse senhor aí, presidente da Conmebol. Em comunicação, palestrino, a dona Leila Pereira afirmou que, em primeiro momento, chegou a pensar que esse vídeo que surgiu aí do Alejandro não fosse real, mas sim uma manipulação por inteligência artificial. Mas para a infelicidade da presidente, sim, foi real o que eles falaram. Não é infelicidade só da presidente, de todos nós, não só palmeirenses, mas também brasileiros. Fala da Leila Pereira, eu trago para vocês aqui agora, aspas. Quando vi a declaração do presidente Alejandro Rodrigues, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto estas. Fecho aspas para Leila Pereira, que continuou. Abro aspas para ela de novo. Não é possível que, mesmo após os casos de discriminação racial da qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros, prosseguiu aí nessa fala dela. E ela ainda continuou. A declaração do presidente Alejandro demonstra mais uma vez a dificuldade da Conmebol em compreender o que é a discriminação racial aqui na América. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é isso, como serão capazes de combatê-la? Completou aí numa nota bem grande que a Leila soltou depois das falas horríveis do Alejandro Rodrigues. Lembrando aqui para vocês a aspa que eles responderam, né? Os jornais foram lá, perguntaram para eles aí, porque o Palmeiras estava cogitando uma possível ida para a CONCACAF, o que não vai acontecer, tá, palestrino? Isso aí é só chovendo molhado, isso aí é só jogando gasolina no fogo aí, tá? Não vai acontecer. Tanto que a CONCACAF paga muito menos financeiramente do que a Conmebol. Não vai acontecer. Esqueçam isso. Ela só falou isso para dar um alarde e tal, para falar que tá preocupada. Acredito que ela está mesmo, mas o Palmeiras não vai para a CONCACAF. Tá? Essa é a verdade, porque a métrica, o principal, eu já falei pra vocês, o que manda é isso aqui, ó. Não interessa o que tá acontecendo ao redor. Se isso aqui tá pagando bem, vai continuar, mesmo que seja aos trancos e barrancos. Mesmo depois dessa declaração do Alejandro Rodrigues dizendo que isso seria como Tarzan sem a chita. É brincadeira, né, meu cara, falar um bagulho desse, comparando o brasileiro aí ao macaco, literalmente, né? Foi aí em tom de
brincadeira, eu faço questão de colocar entre aspas, né? Ele falou tirando aquele sorrisinho e demonstra a hipocrisia do cara, né? O cara tinha acabado de falar em português, cara. Fala, olha, uma declaração bonita, o político, né? O verdadeiro político lá, nós vamos combater, nós vamos tomar atitudes, falando em português na nossa língua, e depois ele é questionado e me responde aí com uma fala dessa. É verdade também que depois ele veio em uma nota e foi lá e pediu desculpa de novo. Mas, pelo amor de Deus, hein? Depois que inventaram a desculpa, olha, todo mundo acha que tem o direito de fazer o que é errado e depois é só pedir desculpa e tá tudo certo. Ninguém vai preso, crimes são cometidos e fica tudo por isso mesmo, mas eu lembro muito bem do protesto do Luigi, que sofre na pele essa palhaçada que é a discriminação racial. E eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Vai continuar, tá? Vai continuar. O Palmeiras tem que seguir em frente, tem que ir atrás da FIFA mesmo, tem que fazer tudo que pode, né, pra botar discriminador racial na cadeia. Tem que fazer mesmo, e toda a solidariedade aí ao povo brasileiro, que em sua maioria são feitos de pardos e negros. E os caras vêm e fazem esse tipo de coisa aí, é uma palhaçada, tá? E pra mim o lugar desses caras é na cadeia. Mas a gente sabe o mundo que a gente vive, não vai acontecer nada, e eu bato uma aposta aqui com vocês, o Palmeiras vai pegar o Cerro Porteño de novo. Vocês querem valer que vai ter casos como esse outra vez? Vocês querem valer que a torcida do Cerro vai mais uma vez cometer esses atos? Querem apostar comigo? Posta aí nos comentários. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Mas aí o máximo que eles vão conseguir é pagar uma multinha de 50 mil dólares, né? Tá tudo certo. Então é uma multinha branda. Ai, filho, não faz isso, filho. Não pode fazer isso, filho. E aí passa 5 minutos, o filho tá fazendo de novo a mesma coisa. Vocês me entenderam? Eu fico extremamente chateado porque eu fiz esse canal para falar de futebol e infelizmente em semana de data FIFA, para variar, surgem esse tipo de matéria, essas palhaçadas que a gente não pode deixar de trazer para o canal. Tem tudo a ver com o Palmeiras também, tá, gente? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião e os pitacos de vocês. Dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Obrigado demais aí pela sua presença, sua colaboração nesse vídeo. Não esquece aí de deixar o seu like e verificar a sua inscrição, palestrino. Se você que caiu aqui, não gostou do vídeo, achou por alguma coisa que, não concordo, pode deixar seu dislike. Tá na paz de Deus. Fica aí o seu dislike, põe aqui seu protesto, fala que você não concorda, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Pode colocar aí, manifeste se eu quero saber a sua opinião e se você quiser dar o dislike, fica à vontade. Vou ficando por aqui, vejo vocês num próximo vídeo, que o Papai do Céu dê uma excelente quarta-feira a todos vocês, muito abençoada, a gente se vê numa próxima e avante palestra.